voy a la guerra con los 300, ¿entiendes? Vamos, vamos a brigar, vamos a estar bien y tenemos que sobrevivir en esta parte que va a ser más difícil. Sobrevivir, Falo, estando arriba para brigando, ¿no es cierto? Y después cuando estemos todos va a ser todo mucho más fácil. Lo que más me llamó la atención es que no tuvieron situaciones de gol. Y eso ante un equipo que está entre los primeros 4 o 5 del Brasileirao es muy importante. Y nosotros tuvimos 3 o 4 situaciones claras de gol. Un partido parejo, pero que tengo la sensación que las más claras las tuvimos nosotros. Escuta, vamos lá, nós estamos vendo os lances. Ontem, a torcida do São Paulo criticou um posicionamento que o Zubeldia fez. Deixaram 10 minutos para falar do São Paulo. Com o Lucas Moura. Tá. Que ele jogando pelas extremidades não é o mesmo centralizado. Sim. Apenas 11 minutos centralizado e o São Paulo melhorou. Sim. É pra tanto, é pra ficar, tem que jogar só centralizado. Teoricamente, jogando no modelo que o São Paulo tem atuado, quando tiver condições, estava no banco ontem, vai ser o Wellington Rato jogando na direita, Lucas por dentro, Nestor do lado esquerdo, Caleri adiantado e os 2 volantes, como fazia o Alisson com os volantes, Mas obviamente. Tem o Luciano no meio lá. Como fazia, não vai ser banco, eu acho. Acho que vai ser banco? Sim. Pelo que não jogou ontem, tem que ser banco. Isso que o o Dorival fez quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Nós pensando nesse modelo de jogo, com 4-2-3-1, com reposição para 4-4-1, 4-4-2, até porque o Lucas por dentro marca bastante. O Luciano vinha jogando bem, várias vezes com o Zubeldia. Né? Então eu entendo a ideia do técnico, ao contrário do que fazia o Carpini, que jogava o Lucas na esquerda, o Lucas joga da direita para dentro e tem um pouco mais de facilidade. Mas o crescimento, quando o Lucas vem jogar por dentro, o Eric entra da direita, nesses 11 minutos que ele ficou no espaço, foi muito grande. O São Paulo criou 3 ótimas chances de gol e aí, por conta dos erros de finalização, principalmente do próprio Lucas, né, o São Paulo não terminou o jogo vencedor. Um jogo muito atípico, o São Paulo teve uma chance, porque o Inter não tinha o Borré e o Valência, a sua dupla do ataque titular. O Inter não jogou de fato dentro de casa, o Inter foi mandante do jogo. O Inter perdeu o Alan Patrick logo no começo, ou seja, jogando no Beira-Rio, com esses 3 jogadores, a gente está falando de uma outra partida. E o São Paulo fez um jogo razoável. O Jandrei não fez nenhuma defesa. Não foi nenhuma bola no gol do São Paulo em todo o jogo. O São Paulo finalizou 5 vezes, né? Teve algumas chances, ficou mais perto de vencer. E eu acho que agora a questão do São Paulo, muito mais do que esse jogo, é olhar para frente. Ele tem um jogo que o São Paulo é muito grande, que é sempre o clássico contra o Corinthians, jogando em Itaquera. O Corinthians tem 2 dias de descanso a mais, porque jogou na terça-feira. Se fosse o Abel Ferreira, o Abel sempre fala, um dia de descanso a mais, é muita vantagem, imagina 2. Sabe o que eles falaram aqui ontem? Vou fazer uma pergunta bem clara. Vai. Vocês 2 acham que isso não faz diferença nenhuma? Não é isso, cara. Então por que daquela Faz 11 dias parado. Porque não é só isso, né? Tô fazendo um comentário 11 dias técnico. parado. Ninguém discute. Quem Não, duvidar, vocês estão eu vou ficar na sua frente. Vocês estão O desprezando o Abel comentário. falaria, Não, está fresco, está fresquinho. Ontem, nesse programa aqui, Rodrigo Bueno, quando foi Mas se interpelado por Zé Elias, mas se ganhar depois tela não. dividida de Zé e Bubu. Mas não. Ô Zé, você não falou tá ontem? querendo antecipar. É porque, sabe por quê, Zé? Ontem, aqui nós tivemos o seguinte, quando o Zé Elias falou sobre o majestoso, o Bubu falou, pelo amor de eu Deus. não falei nada. Foi Não, ele o falou Bubu que, assim, Bubu que tava já pensando... falou, podia até poupar. Só ajudar Não foi o isso? Birner, né? Por O favor, Bubu tô ontem, entendendo. o Bubu ontem, pra você entender, o Bubu ontem falou o seguinte, poupa no jogo contra o Internacional... Eu não falei isso. Pra jogar o majestoso. Podia até poupar, tal, pra jogar o majestoso. Eu não falei isso. Ó, Bubu, tem aí, Bubu. Pega aí, Pega aí, eu não Você falei falou pro São muita Paulo. gente Não. falando. Eu não falei pra poupar, Agora não. entendi. Aliás, é o seguinte, Entendeu? Majestoso. o São Paulo tinha jogadores pendurados importantes ontem, Nestor, Alisson, Alan Franco. Todos Falou, os pendurados não do falou? São Paulo não tomaram cartão amarelo. O Corinthians perdeu o Garro, que tomou o 3º cartão amarelo, e perdeu o Gustavo Henrique. Então eu não falei. É legal ser justo com o que Ok, mas é invencibilidade. Não é Invencibilidade em jogo contra o Corinthians. Invencibilidade está em jogo. O São Paulo conseguiu pela primeira vez na história vencer em Itaquera neste ano. Naquela situação, o Corinthians estava acho que até pior do que agora. O Corinthians tem desfalques. Jogando menos. Concordo. Mas era complicado. Ali o Mano estava em pior. processo de saída e tal. Era o começo do trabalho do Carpini, mas o São Paulo ali era favorito. Se você pegar Fez o primeiro tempo bom, o segundo tempo sofreu, hein? o São Paulo, em tese, Quase também que tem um empatou. ligeiro favoritismo, porque o São Paulo está numa fase melhor. O São Paulo não perdeu com o Zubeldia. E o São Paulo não toma gol, acho que há 5 jogos. Aqui, em mais de 500 minutos, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Se o São Paulo tem alguma chance de ganhar algo ou de ter coisa importante, hoje é muito mais pela defesa
E olha que o São Paulo... Tomou 2 gols e perdeu quando o Ramos São estava Paulo em tá campo jogando contra sem o eles. Rafael, que agora tá na seleção, sem o Rafinha, que é o lateral direito titular, capitão do time que tá lesionado, vai ficar fora, tal. A gente fez o resenha aqui, né? Fez resenha aqui. O Arboleda não jogou ontem, que é o zagueiro titular, o principal zagueiro de São Paulo, embora o Birner não curta muito. Tá na reserva do Félix Torres. Embora o São Paulo tenha o Wellington, que não é o Equador. melhor lateral esquerdo do mundo, e tá num processo aí de saída já do clube, e sem o Pablo Maia, que é o grande protetor da defesa, o volante do São Paulo principal, mesmo com todos esses desfalques no sistema defensivo, o São Paulo não tá tomando gol. Teve momentos ruins contra o Cruzeiro. Ontem o Inter estava muito desfalcado na parte ofensiva, e acho que explica esse 0-0. Mas então, o grande desafio para o Corinthians hoje é fazer gol no São Paulo. Tá bom, mas aí eu quero perguntar o seguinte. Do lado que quando a gente falou do Majestoso, vocês já lembraram, o Corinthians teve um tempo a mais de descanso. Mas o Corinthians vai jogar em casa. Então, o São Paulino, quando olha para esse jogo, ele olha de que maneira? Bom, colocando a invencibilidade lá. Tem 2 coisas que são realistas. Primeiro, o Corinthians habitualmente complica a vida do São Paulo até quando está jogando menos que o São Paulo. Isso é história. Como o São Paulo complica muitas vezes a vida do Palmeiras, o Palmeiras complica do Corinthians. Isso ninguém me pergunte por quê. Meu pai me mas é ensinou isso. realidade. Meu pai é São Paulino, eu lembro meu pai chorando não vou lembrar se é 82 ou 83, quando a democracia corintiana ganhou o Paulista em cima do São Paulo. Aí eu lembro do meu pai chorando 82. com o radinho do lado, ele sofrendo, assim, chorando, né? Tinha acabado o jogo, o Corinthians campeão em cima do São Paulo. E aí meu pai logo falou assim, cara, o Corinthians é igual uma cobra. Enquanto não tiver morta, ela pode te picar. Então, assim, meu pai tem um respeito pelo Corinthians, assim, como São Paulino, doente que ele é. Ele fala assim, cara, com o Corinthians, assim, eu só comemoro quando acabou mesmo. Tem entendeu? outra questão. Então, assim, ele fala assim, o Corinthians complica, o São Paulo pode ser melhor, pode estar melhor, mas o Corinthians complica pro São Paulo. Tem outras questões que o Corinthians pode... Primeiro, o ambiente. O jogo é Itaquera. E se a torcida do Corinthians costuma ser barulhenta, nesse jogo ela tende a ser ainda mais. Porque tem a questão da rivalidade e o clube precisando se recuperar. Precisa ganhar o jogo. E a terceira questão, o melhor jogo do Corinthians, eu não estou comparando exatamente as situações, mas tem alguma similaridade, foi contra o Fluminense. Quando o Corinthians fisicamente engoliu o time do Diniz. Eu acho que o São Paulo fisicamente tem condições, mesmo tendo jogado na quinta-feira, de fazer um jogo melhor do que fez o Fluminense. Mas a tendência é que o Corinthians faça um jogo de pressão, um jogo muito físico, para tentar tornar a partida, junto com o ambiente e tudo mais. Vocês vão me convencer que o Corinthians é favorito. Não, é melhor o Corinthians não é Miguel no gol nessa situação ou o Jandrei que é reserva do São Paulo? O Corinthians não é favorito. Não. Mas, do mesmo jeito que eu falei, que isso não é uma reclamação nem nada, o futebol brasileiro é assim. E o Inter teve que jogar no sábado, porque o Inter tinha os jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, uma coisa muito mais séria do que o futebol e esse tipo de questão. Por isso o Inter foi jogar na quinta-feira e o São Paulo está jogando na quinta-feira por causa disso. Isso não estava previsto no começo do campeonato, ou seja, não é uma coisa planejada, armada, esse tipo de coisa. Mas é óbvio que se o São Paulo tivesse 2 dias a mais de descanso, o jogo fosse no Morumbi, o jogo é outro. O jogo é Itaquera, então é óbvio que as coisas diminuem a diferença. E eu não consigo ver um favorito no jogo, mesmo com o São Paulo. O Lucas Moura, que a gente falou sobre não tem poupar, favorito. E falava-se de poupar, especialmente jogadores que estavam pendurados, ou em situação de complicação. Parece que o plano era o Lucas não jogar 90 minutos. Também pensando no Majestoso. Tanto que ele saiu no melhor momento do jogo. Mas o São Paulo está fazendo um belo trabalho com o Zubeldia mesmo. E, eu vou falar o que me falaram aqui no ponto. Mais 30 segundos e vamos pro break. Nós fazemos os breaks, agora tem mais 2 para pagar. Mas eu acho, e vou falar, e quero que cortem para vocês para ver a reação. Depois de tudo que vocês falaram, o São Paulo é favorito. É favorito contra o Corinthians. Quem falou isso? Eu tô falando. Vocês estão com receio de falar, a bola tá respondendo. O Corinthians tá mal, o São Paulo tá bem. São Paulo é favorito. E eu concordo com o Eduardo mesmo. Aí, doeu. Eu acho que isso combina com a Wikipédia. Gostei disso. Vamos pro futebol. Falar sobre Internacional 0, São Paulo 0 em Criciúma. Vários aspectos para a gente tratar aqui. Por exemplo, o Souza, aqui sempre com a gente, fala o seguinte, quarteto fantástico. Minha indignação, até quando o VAR vai prejudicar o São Paulo com essas linhas? Já não é a primeira vez, até quando? A gente vai falar sobre essa questão do VAR, aliás, saiu o áudio do VAR agora, de um gol do Caleri que foi anulado por impedimento, e aí o VAR traçou aquelas linhas lá, que a gente já falou 1 milhão de vezes, e foi anulado o gol. Mas, acho que tem várias outras questões do jogo, pra gente tentar falar um pouco antes do jogo em si. E talvez, Arnaldo, talvez não, com certeza a principal delas, do ponto de vista do São Paulo, é o que o Lucas pelo lado, o Luciano pelo meio, e o time não funcionou. Nos 10 minutos em que o Lucas jogou pelo meio e o Luciano estava fora, o São Paulo quase ganhou o jogo. Esse é o ponto.
Pois é, acho que essa é uma situação que vem desde a chegada do Lucas, né? Na época do Dorival. Curiosamente, agora tem jogo Corinthians e São Paulo. Foi ali que começou essa história. Luciano suspenso, contrata Ramos, contrata Lucas para o jogo da volta da Copa do Brasil. Entra Lucas no lugar do Luciano e o São Paulo faz uma das melhores partidas dos últimos tempos contra o Corinthians. Aí o Luciano sai do time. E aí tem toda a história de recuperação do Luciano, os gols importantes do Luciano. O final de Brasileirão do Luciano, todo mundo, Dorival inclusive, lá meio largado, São Paulo meio largado, qual a expressão? Meio sem grande interesse. O Luciano batalhando, aí o Luciano passa as férias treinando, começa bem a temporada, começa como titular do Carpini. Os outros vão se machucando, cai o Carpini, entre os Zubeldia, os outros machucados e o Luciano ganhando um espaço. Aí, jogo do Cruzeiro, volta o Lucas de titular nessa posição, o Luciano suspenso. E esse era o jogo em que estavam os três juntos. Eu coloco o Caleri ali mais por contingência, porque não é a posição do Caleri que está em discussão ou ameaçada. É a discussão Luciano e Lucas juntos. E para acomodá-los, o Lucas tem jogado de lado, com o Carpini do lado esquerdo, com o Zubeldia do lado direito. E é um desperdício, é fato que é um desperdício. Dá para perceber que é um desperdício. E aí acho que o Zubeldia tem que decidir se vale a pena sacrificar o melhor do Lucas para acomodar o Luciano. Talvez em algumas partidas, sim. Ou se vale a pena colocar o Lucas na função ideal e colocar outro jogador do lado do campo. Lembrando que o São Paulo ontem teve, assim como o Dudu não entrou no Palmeiras, o Wellington Rato estava no jogo, estava no banco e não voltou, não entrou. Esse é o lance do VAR, que depois a gente vai falar. Lucas para Caleri, né? Lucas meio de direita, ponta, meia pela direita, cruzando para Caleri. Depois disso aconteceu a troca, o Lucas foi para o meio e quase decidiu o jogo, o goleiro do Inter foi muito bem. O São Paulo também tinha algumas situações ontem de reajuste. Era um time um pouco novo. Goleiro novo, Arboleda não jogou, volante novo, Luiz Gustavo. Além da questão do trio, tinha outras mexidas, né? Era um São Paulo bem diferente que o Zubeldia vinha escalando. E pegou um time esfacelado, completamente desfalcado. Perde o Alan Patrick, capitão do time, com 3 minutos do primeiro tempo. Mas num ambiente interessante que o Inter construiu lá no Heriberto Wilson, cara. Torcida em cima, tinham 17 mil pessoas lá, a capacidade é pouco menos de 20, é mais ou menos isso. Pressão. Imagina até que se o São Paulo jogasse no Beira-Rio, com essa fase um pouco instável de torcida do Inter com o Cudê, talvez não tivesse tanto público e o jogo fosse mais à vontade. O estádio, né? Mais é um caldeirãozinho, né? Talvez a saudade do Inter, do Beira-Rio, acho que levaria... Isso, exatamente. Sim, mas estou falando de circunstâncias normais, sem a tragédia, sem... né? Quando o Inter voltar para o Beira-Rio, vai ter essa pressão pela questão emocional. Exatamente. Mas, mesmo mais perto da vitória que o Inter, o São Paulo não ganhou. Tem aquela questão, né, Tironi, que eu acho que tem ficado aí do trabalho do Zubeldia, que ainda está invicto, é a maior série invicta aí dos grandes do Brasil, nesse momento e tal, que é a questão da defesa, né, dos poucos gols, mesmo mudando goleiro, zagueiro, sistema e tal. Então, o São Paulo tomou 6 gols no Brasileiro. 4 deles foram com o Carpini nas 2 primeiras rodadas. Com o Zubeldia, o São Paulo tomou 2 gols em 6 partidas. O São Paulo já foi a melhor defesa da fase de grupos da Libertadores. E seria ainda maior se não tivesse os 2 gols do Talheres tomados com o Carpini. O São Paulo mudou defensivamente, consideravelmente. Então, nós sabemos, campeonatos, pontos corridos, mata-mata, quem toma pouco gol não perde. Perde pouco e fica mais próximo de vencer. Então, nesse aspecto, me surpreendeu mais favoravelmente o São Paulo ontem, porque mesmo não jogando uma boa partida, não sofreu praticamente finalizações perigosas. Mas eu acho que aí a questão do Zubeldia é que do meio para frente ele tem excesso. Nós estamos falando tanto de excesso, de escassez, e ele tem que encontrar a melhor formação, nem que seja para sacrificar um desses jogadores, colocar no banco, ou o Luciano ou o Lucas.
Acho que esse time que entrou para jogar contra o Corinthians, para mim, não funciona. A gente só vai retomar um pouquinho, eu vou ouvir o Vessone e o Massini, mas assim, só estou tentando lembrar do jogo contra o Cruzeiro. Quem que não jogou naquele jogo? O Luciano estava suspenso. O Luciano estava suspenso. Se eu não me engano, no primeiro tempo, o Lucas jogou pelo meio. Jogou... O Lucas pelo meio fez o gol lá, 5 minutos de jogo, pelo meio. E no segundo tempo ele foi a solução que o Zubeldia achou para estancar o do lado ali. Ele jogou do lado no segundo tempo, jogou bem. Sim, mas aí o Cruzeiro tinha um jogador a menos. Então ele não precisava recompor tanto. Ele não tinha tanto desgaste. Ele jogou como ponta num trio de atacantes, mas o Cruzeiro tinha um jogador a menos, né? O Wellington Guedes fala que a gente está tirando onda com a audiência do Flamengo. Não sei por que você acha isso, meu caro Wellington, mas a gente já falamos do Flamengo aqui. E o Danilo Pérez fala: espero que repita ano passado. O jogo contra o Inter foi a última tentativa do Dorival de usar o Lucas, Luciano e Caleri, onde o São Paulo perdeu de virada. Depois disso ele volta rato e tira o Luciano para a decisão da Copa do Brasil. Espero que o Zubeldia nunca mais use Lucas na direita. Foi exatamente o que aconteceu. Está colocada essa questão, Vessone. É uma questão, aliás, que eu cheguei a falar disso aqui, lembra? Que o Lucas pelo meio, não ser pelo meio, para mim era um desperdício, porque você limitava algo que ele é um cara imprevisível. Você nunca sabe quando ele corta para um lado, corta para o outro, e isso é o que bagunça um time, um sistema tático. E aí, naquele início ali do Zubeldia, tinha começando uma discussão, mas agora, pelo visto, tomou conta da torcida e ele vai ter que se atentar um pouco mais sobre esse tema. São Paulo volta a campo logo mais, né, no domingo, 4 horas, bem prejudicado aí em relação ao Corinthians, que está desde terça se preparando com todos os seus problemas, mas está desde terça. Os jogadores de São Paulo estão chegando hoje para sentir a dor quase que amanhã, para domingo já tá numa partida de novo, fora de casa e tudo mais. A ver aí como vai se comportar a equipe no domingo. Eu tenho dúvida, não sei se vocês... Talvez possa trocar alguns jogadores, porque está muito em cima. Pois é que, na verdade, né, do meio para trás tem pouca gente para trocar. Mas ninguém tomou amarelo, né? Não, ninguém tomou amarelo. O Arboleda vai voltar provavelmente contra o Corinthians, mas o Alan Franco tem sido, aliás, um jogador que não perde, né? Ele está invicto na temporada, inclusive com o Carpini. Não sei como, mas tá. E vem sendo o melhor jogador da época do Zubeldia. Então ele sentiu ali no final, o São Paulo já tinha feito as substituições, mas acho que talvez seja o único problema do meio para trás. Do meio para frente ele pode trocar jogadores. Pode trocar jogadores mesmo. Ele tem, embora tenha tido É isso que eu vou passar pro Massa agora. A minutagem do Abel ontem. Foi muito diferente. Quero ouvir o Massa sobre isso, porque a pergunta aqui... Pareceu o Abel, Cristiano da Silva. Vocês conseguem explicar o motivo do Zubeldia, no melhor momento do Lucas no jogo, ele tira o cara? Eu falei para ela, isso é a minutagem tipo Abel, não importa o que esteja acontecendo, vai um minuto tal, o cara sai. E foi o que aconteceu ontem com o Lucas. Até também pensando no domingo, enfim. Eu acho que, não só para isso. Não só com isso, mas assim, é a minutagem, é o que faz o Abel. Todos 40 minutos do que... Mudou essa coisa do DM, que é crise... para todo o treinador, agora o São Paulo tem 2 no DM, né, o Rafinha e o Pablo, ele ficou muito incomodado com isso. Né, todos ficaram. Né, o Carpini, só que o Carpini jogou no ar, né, o Rogério jogou no ar, o Dorival e ele, mas ele tem mudado, se você for reparar, o método de retorno dos jogadores, então o cara não volta para o campo, ele volta para o banco, vai jogando um pouquinho, todos. E vai começando a substituir mesmo os melhores. Ô Tiras, fazer pão de forma é a mesma receita do pão francês? Não. É diferente, né? Se você colocar no tempo da temperatura de um e de outro, é diferente. Então, não adianta o Zubeldia usar o modelo do Rogério. Pão é pão, bota no forno aí que vai sair. Não sai, queima. Um fica cru, o outro sai queimado. Então, acho que a inteligência dele é saber trabalhar com o que o São Paulo oferece. Em termos de recuperação do jogador. Não é o departamento médico, não é só isso. É o que o trabalho que faz, o que o São Paulo faz para o jogador se lesionar muito, né? A recuperação tá lá e tal. Então ele tá usando isso. A hora que ele dobrar a lateral, vocês vão ver o que vai virar
a live de vocês. Vai virar um inferno. Então eu espero que ele não faça isso pro bem de vocês. Dobrar a lateral. Ontem o Abel dobrou 2. Os 2 lá. Então, assim, cara, quando eu ouço, assim, o torcedor do São Paulo reclamar de um desempenho e do resultado desse lá em Criciúma, eu fico um pouco perplexo, sabe? Porque o resultado foi bom e o desempenho foi ok, tá? O São Paulo esteve mais perto de ganhar o jogo. Há um avanço, me parece, muito claro, né? Agora, isso significa que este avanço, ele é perene, será perene sempre? Não significa, né? Porque é assim o futebol. Nem tudo é perfeito. O Arboleda teve uma bolha, né? Estranho ele viajar para Criciúma e não jogar. Eu acho isso muito esquisito. Sim. Né? Essa questão do Lucas e do Caleri, do Lucas e do Luciano, vai ser facilmente resolvida pelo Zubeldia. Só não será bem administrada pela torcida. Que se ele achar que tem que pôr o Rato e um deles tem que ir pro banco, ele vai pôr. E aí vamos ter que conviver. O São Paulino vai ter que conviver com isso, cara. Porque não cabe. Não é uma incapacidade do treinador de fazer as coisas funcionarem. Talvez não caiba. Ó, você prefere ter o Luciano 30 minutos inteiro ou você quer ter o Lucas machucado fora 1 mês e meio? Ele já viu. Ele já percebeu. Então, é um jogador que ele tem que tratar. Aprendi com a Marília Ruiz, que aqui nesta cadeira sentava, que não se pode tratar os diferentes de forma igual. O Lucas é o único jogador do meio pra frente diferente do São Paulo. O jogador do time, né? Entendeu? Diferente. Oi? É o único jogador do elenco diferente. Sim, aí tudo bem. Então, cara, o São Paulo se virou sem goleiro. O São Paulo se virou sem... O Alisson não podia tomar cartão, jogando no meio campo. Tem muita coisa boa, cara. Sabe, eu não entendo. Tem um olhar pro jogo de futebol que é muito... Sei lá, é agressivo. O São Paulo tá a 3 pontos do líder. Há quanto tempo a gente não vê o São Paulo nessa condição no Campeonato Brasileiro? Sabe? Não é... Eu não tô olhando o copo meio cheio, não. Tô olhando o copo na média. E na média ele tem que explicar por que o Arboleda viaja e não joga. Ele vai ter esse pepino para resolver aí, Luciano, Caleri, Lucas, que ainda tinha o Rames, né? Ainda bem que o Rames livrou o São Paulo disso. O Rames é um livramento. Vai ter que pagar, mas faz parte. Entendeu? Então você imagina o que seria se tivesse ainda mais essa. Entendeu? Por exemplo, a volta do Rato, o Nestor. Eu não tiro os jogadores do time. Eu não tiro. O Nestor eu não tiro. O Rato eu também não tiro. Né? O São Paulo já aprendeu na pele e na carne, né, com outros treinadores, o que é o pra frentemente, o 4-2-4. São jogadores de equilíbrio para o time. O Nestor equilibra, o Rato equilibra, e alguém vai me chamar aí, alguém vai fazer uma crítica bem dura ao que eu estou falando, porque ainda no Brasil, em 2024, se vive a era do talento resolve tudo. E não resolve. Não resolve. Se o Abel Ferreira tem algo de bom a mostrar nesses 3 anos e meio, 10 títulos, é que o coletivo é importante. Toda vez que o Flamengo teve uma harmonia, harmonizou o coletivo, ganhou. O que fez o Dorival? Harmonizou, equilibrou o time, colocou um cara para marcar, fez o quadrado, acomodou Pedro e Gabigol, o Flamengo ganhou.